Boa noite, queridos amigos e amigas que acompanham semanalmente as lives sobre o Evangelho que a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca traz neste período de afastamento social. As lives do Evangelho são realizadas habitualmente, para aqueles que não estão familiarizados, às terças, quartas, quintas e sábados, às 19 horas. E aqui nós, então, temos a oportunidade de compartilhar com vocês o aprendizado que o Evangelho oferece a cada um de nós, as sugestões que ele nos traz para que a gente possa compreender as dificuldades que nós vivenciamos nesta existência e, quem sabe, trazer para nós, além do esclarecimento, também um pouco de conforto nesse período em que nós estamos mais distantes. Passageiro, aliás, não é isso? O tema do Evangelho desta semana é do capítulo 17, Sede Perfeitos, e o item é a virtude. E nós, então, escolhemos desta lição trazida pelo espírito François Nicolas Madeleine, em Paris, 1863, selecionamos alguns trechos para estar conversando com vocês e trazendo para este ensinamento para a nossa atividade do dia a dia, para o nosso cotidiano, para ver como é que este aprendizado pode nos auxiliar, então. A virtude, diz aqui o espírito François, no mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Vejam, né? A virtude, no mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades. Antes de eu avançar, gostaria de lembrar aqueles que porventura tenham se esquecido de colocar a água para fluidificar enquanto nós realizamos aqui o nosso Evangelho. Então, a espiritualidade aqui já nos dá a ideia de que a virtude é uma qualidade do espírito. E ele continua nessa explicação, não é? Qualidades essenciais que constituem o homem de bem. O homem de bem já foi tratado no item 3 deste capítulo, aqui nós estamos no item 8. Então lá nós temos uma série de conceitos, de definições, eu chamo de referenciais comparativos, não é? Que são as características do homem de bem e que me facilitam eu estabelecer comparações, não é? Quanto daquele referencial eu já consigo atender e quanto daquele referencial me falta, para que eu possa, então, me perceber. Continua o querido Espírito dizendo: ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Então vejam, não é? As virtudes, não é? Bondade, caridade, trabalhador, sobriedade, modéstia, são algumas das qualidades. Não é? Qualidades, não é? Virtudes que o indivíduo, que o espírito possui. São só essas? Não. Eu me atrevi aqui a trazer mais algumas para vocês. A lealdade, a mansidão, o pacifismo, a honestidade, a conciliação, a humildade. Então, qualidades que todos nós podemos ser portadores. Aliás, aqui talvez caiba uma pergunta. Quando eu, Cláudio, ou qualquer um dos espíritos reencarnados aqui no planeta Terra, quando a gente chega no planeta, nós trazemos todas as virtudes. Nós somos virtuosos? Eu preciso parar e me perguntar sobre isto.
Quantas vezes, no estudo do Evangelho, nestes capítulos, vejam, nós estamos no capítulo 17, e nós fazemos o Evangelho sequencialmente, quantas vezes ele me propõe eu conhecer a mim mesmo, eu conhecer, neste conhecimento, buscar conhecer quais são os meus medos, quais são as minhas más inclinações, quais são os meus vícios. E aí a gente pode, de repente, olhar e falar, poxa, mas a doutrina espírita só olha os aspectos negativos que envolvem o indivíduo, que envolvem o espírito. E isto não é verdade, gente. Não é? Aqui, a espiritualidade, através de Kardec, vem nos propor que nós possamos compreender o significado, não é, da virtude e, quem sabe, através desta compreensão e da proposta que Santo Agostinho faz para nós nas questões 919 e 919A do Livro dos Espíritos, que é o conhecimento de si mesmo, que eu possa me aprofundar no conhecimento das virtudes. Não é? Por quê? Não é? Todos nós, ao reencarnarmos, já trazemos virtudes. Virtudes que estão em processo de construção. Assim como os sentimentos. Os sentimentos, eles estão em processo de construção no espírito. Não é? Começou lá quando espírito primitivo, não é? Nas primeiras encarnações, eu comecei a ter uma noção do que era a vida e do que era a existência. E muito provavelmente vou levar mais centenas, milhares de reencarnações até que eu possa construir completamente a minha bagagem de sentimentos nobres, sentimentos elevados e de virtudes. Então, eu tenho para mim, né, e aqui uma opinião particular minha, gente, né, que há gradação para os sentimentos e a gradação para as virtudes. Né? Vivendo num mundo de expiação e provas, em processo de transição para um mundo de regeneração, logicamente que eu não trago na minha intimidade recursos, né, de virtudes tão elevadas. Então, se eu for graduar, não é, as minhas virtudes de 0 a 100, quanto estaria, como me sugere nestas virtudes aqui, o François Madeleine, Nicolas Madeleine, não é, a bondade. Em que circunstâncias que eu consigo ser bom e em que circunstâncias que eu ainda não consigo ser bom. Não é? Então, não é quando eu consigo já, em muitos momentos, ser bom, fazer o bem. Agora, numa escala de 0 a 100, né, graduando isto, quanto eu consigo ser bom e quanto eu ainda não consigo ser bom. E preciso começar a me identificar, não é, para que neste processo de, não é, conhecimento de mim mesmo, eu possa conhecer as virtudes que eu tenho. E acredito que isso seja importante para vocês também. Eu me recordo que em algumas dinâmicas no Irmã Francisca, nos grupos de estudos, dos quais eu já tive a oportunidade de participar, foi pedido para a gente relacionar 3 virtudes e 3 defeitos. Eu não sei como é que seria isso para vocês, mas eu confesso que eu, particularmente, nas primeiras vezes em que isto aconteceu, eu relacionava 10 defeitos e tinha dificuldade de identificar uma única virtude. Vejam, não é? Quanto isto é difícil para a gente, não é? Quanto isto, muitas vezes, é até constrangedor, a minha dificuldade em identificar. Então é importante para mim, espírito aqui reencarnado, conhecê-las, não para me sentir orgulhoso, porque o orgulho, né, é um sentimento de natureza inferior. Não é para ficar vaidoso. A vaidade é filha do orgulho, sentimento inferior também. Não posso enveredar por esse caminho. Mas para ter uma noção exata das minhas potencialidades.
Senão, eu vou focar nas minhas dificuldades, nas minhas limitações, nos meus medos, nos meus vícios. Daqui a pouco eu estou me enterrando no buraco. E isto não pode acontecer. Por isso é importante eu também conhecer quais são as virtudes que eu possuo, não é? E quanto destas virtudes, em que grau que eu já estou. Se eu tiver um pouquinho de dificuldade, talvez eu precise da ajuda de um ou outro companheiro, né, com quem eu convivo, que possa, né, me ajudar neste processo de autoconhecimento. Vejam que as virtudes são muitas, mas tem alguma que será que se sobressai? Então eu fui buscar resposta a esta pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 893. É o capítulo 12 do Livro dos Espíritos, livro 3º, As Leis Morais, capítulo 12, que tem por título Perfeição Moral, e no item 1, As Virtudes e os Vícios. E a pergunta de Kardec é a seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? Então, qual a mais meritória de todas as virtudes? E a espiritualidade responde a Kardec: a mais meritória é aquela que se baseia na caridade desinteressada. Então vejam que a mais meritória das virtudes, a caridade desinteressada. E olha que legal a relação que existe, né, entre as informações, entre os ensinamentos dentro, né, da doutrina espírita, que aqui no item 8 do Evangelho que nós estamos vendo, né, François Nicolas Madeleine, ele diz aqui: a virtude verdadeiramente digna desse nome não se alardeia, é descoberta. Então, a virtude, não é? Ela não se divulga, ela é descoberta. Sim? Ela, porém, se esconde na obscuridade e foge à admiração das massas. Então, normalmente nós não vamos ficar sabendo quando a pessoa é virtuosa. Talvez depois que ela tenha morrido. Um exemplo disso, para mim, um exemplo pessoal que eu trago, diante de quem eu fui buscar que se enquadrava dentro desse estereótipo, não é, é Ayrton Senna. Assim, não é? Sempre gostei de assistir as corridas, era um fã incondicional do Ayrton Senna. Assim, e só depois da sua morte, veja, é que eu fiquei sabendo que ele tinha um instituto que cuidava da educação das crianças. Então, durante a vida profissional dele, não é, acompanhando a carreira profissional dele, eu nunca tive conhecimento, nunca fiquei sabendo. Depois da sua morte, veio a divulgação que ele tinha um instituto dirigido pela sua irmã Viviane Senna. Não é? Então veja, a pessoa virtuosa, a gente desconhece que ela tem a virtude. Mais uma coisa, assim, não dá para nós aqui, neste tempo, abordarmos assim, todas as virtudes e todos os aspectos da virtude. E cada um de nós que trabalhou este tema durante a semana, assim, deve ter tratado sob um ângulo, não é, ou determinados aspectos. Mas, como eu disse, a virtude não está pronta. Ela está em processo de construção. E aqui na questão 893, a espiritualidade dá para Kardec duas dicas, não é, deste processo de construção, de como eu faço para construir a virtude. Logicamente, para a construção da virtude, não é, demanda o uso da inteligência, não é, demanda o uso da reflexão, não, no processo de construção das virtudes. Mas tem mais do que isso. Na resposta à questão 893, a espiritualidade diz o seguinte: a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências.
Então, a virtude, né, sempre que há resistência voluntária, natural, que parte de mim mesmo, pelo meu esforço, né, para, né, resistência ao arrastamento das más tendências, das más inclinações, das más paixões. Então, quando eu conseguir vencer, quando eu conseguir dominar, controlar as minhas más tendências, nesse instante eu estou colocando mais um tijolinho na construção de virtude dentro daquele aspecto da minha existência. Então, este processo de construção da virtude, de qualquer uma das virtudes, não é, passa pela resistência ao arrastamento das más tendências. A sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal. Então, um outro caminho para eu pavimentar a construção da virtude é eu sacrificar o meu interesse pessoal para o bem do próximo. Por isso, é que a gente diz que os ciúmes é um desastre na vida do espírito, porque eu quero, quando eu tenho ciúmes de outra pessoa, eu quero a outra pessoa para mim, eu quero a pessoa perto de mim, eu não quero dividir a atenção da pessoa com outras pessoas. Então, dentro deste conceito, não é isso? Da sublimidade da virtude, sacrificar o meu interesse pessoal, não é? A espiritualidade nos diz, não é, que o amor liberta, os ciúmes prende. Então, quando eu tenho ciúmes, o fato de ter o apego, de querer só para mim, não me permite estar compartilhando a convivência desta pessoa, não é, deste ente querido, com outras pessoas. Então, o ciúmes me leva na contramão de direção da construção ou deste processo de construção da virtude. Daí a importância de eu desenvolver todos os esforços, procurar toda a ajuda possível para vencer, não é, os ciúmes. Filho do egoísmo, não é isso? Gostaria de estar abordando com vocês duas virtudes. Uma que este espírito colocou e uma outra que eu trago aqui para a nossa reflexão. Sim. A espiritualidade colocou aqui que a honestidade, não é uma das virtudes. E olha só, eu preciso, analisando este aspecto, então buscar conhecer de mim mesmo o quanto eu sou honesto comigo mesmo. Sim, veja, honesto comigo mesmo, né? Honesto em relação às outras pessoas, honesto em relação à propriedade. Sim? Então, na escala de 0 a 100, quanto eu sou honesto? Sim? Porque preciso me olhar aqui e efetivamente ter a dimensão exata de quanto de honestidade eu já possuo. E as provas da vida, muitas vezes, me colocam em situações onde eu posso aferir o quanto de honestidade eu tenho. Quantas vezes eu posso dizer para vocês que eu critiquei esta ou aquela pessoa por conta que eu achava que ela não tinha sido honesta quanto deveria ser, em função do cargo que ela ocupava, da responsabilidade que ela tinha. Então, veja, eu julguei, eu critiquei e eu condenei. Não que a gente não possa fazer o julgamento, eu preciso discernir o bem do mal. Isto faz parte do meu processo evolutivo. Conhecer a verdade, discernir o bem do mal e me aproximar, e que minhas escolhas me levem sempre para o lado do bem e me afastem do lado do mal.
O uso do livre-arbítrio me leva a isto. Mas eu preciso conhecer em mim, não em relação ao outro. Talvez não seja da minha alçada julgar e criticar o meu irmão pelo que ele faz. Então eu preciso olhar para dentro de mim. Então, eu sou honesto efetivamente comigo, eu tenho coerência entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Porque quando eu penso e sinto de uma forma, mas eu falo e faço de outra forma, talvez eu não esteja sendo honesto comigo mesmo. E quando há incoerência, não é, entre estes elementos, não é, pensar, sentir de um lado, falar e fazer de outro, isto me leva a um desequilíbrio, né, nas minhas emoções, no meu psiquismo, e eu preciso ter cuidado com isto. Não é? Eu já tive situações em que eu cuidei do dinheiro, do recurso financeiro de outra pessoa, para que eu possa, não é, aferir, avaliar efetivamente, não é, se eu sou honesto. Assim. Será que dentro do campo da honestidade eu nunca colei na prova? Não é? Porque vamos fazer uma avaliação. É honesto colar na prova? Eu estou sendo honesto comigo, estou sendo honesto com o professor, não é, quando eu colo na prova? Então vejam que tem situações, não é, onde a minha honestidade ela é colocada à prova. E eu preciso avaliar. Né? Olha, não é, efetivamente, me esforcei muito para não colar na prova. O esforço, a espiritualidade diz aqui, nessa questão 893 do Livro dos Espíritos, o esforço que eu faço para vencer a minha má inclinação faz parte do processo da construção da virtude. Ponto para mim. Não é? Olha, não é? Teve uma vez que eu fui tesoureiro de uma entidade, de uma instituição, não é? Consegui cuidar daquele recurso como precisava. Assim. Teve uma vez que eu peguei esta responsabilidade em determinada, não é, instituição, em determinada empresa, em determinado grupo, e dei conta desta responsabilidade, prestei contas de tudo aquilo. Não é? E olha que eu passava por uma situação de dificuldade muito grande, por exemplo, e independente disso, não é, tratei com a maior lisura, com a maior transparência, tudo aquilo que me foi atribuído como responsabilidade. Não é? Então, vejam, isto vai pontuando para mim, não é, as vezes e as oportunidades que eu já, não é, tive para provar o meu grau de honestidade. Não é? Lá atrás, não é, muito lá atrás, não é, eu me recordo que eu estudava, então algumas vezes precisava tirar cópia dos trabalhos. Não é? E algumas vezes eu tirei cópias do trabalho dentro da empresa, utilizando os recursos da empresa, não é? Utilizando a copiadora da empresa, a energia elétrica da empresa, o papel da empresa. Sim? Isto é honesto? Isto é justo? Não é? Desde que haja concordância dos superiores, não é? Sem problema nenhum. Não é? Se os superiores não estão sabendo que eu faço isto, então talvez não seja tão honesto. Então eu preciso ponderar. Não é? Às vezes que eu consegui, não é, vencer, não é, alguma má tendência, alguma má inclinação, não é, e olhar o quanto de construções neste aspecto eu já tenho, para a partir daí, então, enxergar nesse aspecto eu ainda não consegui vencer. Ainda me falta construções. Uma outra virtude, a lealdade. Então, como é que é a lealdade para mim? Como é que eu tenho cuidado da lealdade? Assim, vamos voltar um pouquinho no tempo.
E vamos olhar a relação dos apóstolos com Jesus. Havia lealdade dos apóstolos para com Jesus? Para com as ideias trazidas por Jesus naquela época? Sim, com toda certeza. Não é? Eu não discuto isto de forma nenhuma. Se nós lermos as obras trazidas por Emmanuel, sim, principalmente Paulo e Estevão, onde nós vemos, né, a passagem, né, dos discípulos e as atividades que eles desempenharam. Inácio de Antioquia também, com certeza tem outras obras que não me vêm à cabeça, mas que relatam a atividade dos apóstolos durante a convivência com Jesus e depois, quando Jesus já tinha desencarnado da mesma forma, e a gente vai ver que existiam vínculos de lealdade muito grande, de respeito, de admiração, não é, dos apóstolos em relação a Jesus. Se a lealdade é uma virtude, então preciso também perguntar para mim, não é? Eu sou leal? Não é? E aí eu preciso olhar a lealdade, não é, nos meus relacionamentos, não é, na minha convivência com as pessoas. Sim? Eu sou leal no meu relacionamento profissional, porque, invariavelmente, os superiores, eles esperam a lealdade dos seus subordinados. Assim. Eu sou leal no meu relacionamento conjugal, não é? Então vejam que são aspectos das virtudes que eu preciso pontuar e olhar, não é, a existência destes relacionamentos, não é, e quais foram as construções que eu já fiz. Quando é que eu fui efetivamente, não é, quando eu fiz alguma coisa de forma desinteressada nestes relacionamentos? Sim. A lealdade também pressupõe o desinteresse, assim como a caridade. A caridade mais desinteressada, não é isso? E a lealdade? Assim, eu me recordo, não é, que de determinada situação no ambiente profissional, sim, em que o meu superior se viu numa situação extremamente complicada e teve que deixar a empresa onde nós trabalhávamos por conta daquela situação. E eu me recordo que o meu primeiro impulso, em função do relacionamento que nós tínhamos, né, foi, né, estar junto dele naquele momento difícil. Posso dizer para vocês, extremamente difícil. Acho que foi a experiência mais difícil, experiência profissional mais difícil que talvez eu tenha vivido na minha existência. Então me propus, e aqui, gente, sem nenhuma intenção, né, de deixar transbordar qualquer indício de vaidade da minha parte, mas com a intenção de mostrar um exemplo prático para vocês de que talvez eu tenha vencido, não é, algumas limitações que eu mesmo trazia. Então, era uma situação difícil e que toda organização tem os seus aspectos políticos, né, os interesses de todo lugar, não é? E quando eu via a dificuldade que aquele irmão, e eu enxergava nele um irmão, não necessariamente um superior, que ele estava passando naquele instante, não é, onde iria nos deixar da convivência profissional dentro da empresa, então saí da minha sala, não é,
2 andares abaixo, fui até lá, 2 andares acima, não é? E fiquei com ele, quietinho, calado, não é? Durante todo o tempo que ele esteve lá, não é? Resolvendo, não é? As últimas coisas que ele precisava, conversando com as últimas pessoas, chorando copiosamente. Alguns desses contatos pedindo desculpas para determinadas pessoas que tinham confiado demais nele. Não é? Não pensei naquele instante que talvez a minha atitude de estar junto dele, ali naquele instante compartilhando no momento de dificuldade, pudesse reverter em algum prejuízo profissional. Porque se alguém, não é, do nível mais acima não gostasse, não é, poderia eu também acompanhá-lo, não é, deixando de trabalhar na empresa. Felizmente isso não aconteceu. Mas quantas vezes a lealdade pressupõe a gente estar, não é, com estas pessoas no ambiente profissional em momentos muito difíceis da sua existência. Da mesma forma, não é, no relacionamento conjugal. Como é importante a construção da lealdade, não é, do respeito, da admiração, para a construção de uma relação perene, uma relação que possa durar efetivamente durante toda a existência dos espíritos que resolvem se consorciar, não é isso? Então, quanto destas virtudes eu já trago? Quais são as virtudes? Né? Em que escala que eu já tenho? Quais foram as situações que me permitiram provar, né, se eu era leal no meu relacionamento, no ambiente profissional, né, com o superior, com o subordinado, com o colega do lado, no ambiente doméstico, assim, como trabalhador voluntário da casa espírita. Assim, eu tenho a compreensão exata das responsabilidades, dos compromissos que envolve a construção da lealdade, porque ela é extremamente importante na vida de relação. E é preciso, então, que eu me esforce por vencer as minhas más inclinações quando as situações se apresentarem na construção dessas virtudes. Não é? Se me falta lealdade em algum momento, em alguma circunstância, em alguma situação, que eu possa deixar muito bem claro isto para mim, a fim de que, não é, eu coloque no meu caderninho, não vou, logicamente, colocar na porta da geladeira, que as outras pessoas não precisam ficar sabendo disso, né, gente? Mas que eu possa ter isto registrado de forma a propor para mim mesmo, como meta, vencer aquela má inclinação. Aprender a controlar, quem sabe, os meus impulsos, os meus instintos, as minhas sensações, as minhas paixões. E à medida em que eu vou conseguindo controlar mais vezes estas más inclinações, eu vou sentindo um bem-estar muito grande. Assim como eu construo sentimentos nobres, superiores, eu me sinto bem. Quando eu me esforço, consigo controlar as minhas más tendências. E então, não é, coloco aquele tijolinho mais na construção da virtude, estarei me sentindo muito bem, me sentindo mais fortalecido para quando vier outra prova, eu também, né, me sinta poderoso em condições de vencê-la. É assim que a gente vai fazendo, gradativamente aos poucos, vencendo os desafios. Né? Como a gente diz na casa espírita, toda vez que eu peço paciência, né, que eu me impaciento com as outras pessoas e peço a Deus que me dê paciência, Deus vai me dar as oportunidades na minha vida de relação com as outras pessoas para que eu possa construir a paciência. Não é? A lealdade
da mesma forma, a honestidade da mesma forma. Então, que venham as situações para que eu possa aferir, né, em que grau eu estou nessa escala de construção das virtudes na minha própria existência. E isto é importante porque vai me deixar mais seguro das minhas potencialidades, né? Vai me deixar mais confiante de que eu possa vencer o próximo desafio. E o desafio, gente, não é pequeno, porque as virtudes, elas têm uma relação direta com o sentimento mais elevado para o qual o ser humano, o ser espiritual, vem se preparando e vai continuar se preparando durante muito tempo. Aqui no Evangelho, na lei de amor, no item 10, o Espírito Sanson diz para nós o seguinte: amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, honesto, consciencioso, para fazer aos outros o que se queira para si mesmo. Então vejam que, ao me esforçar por construir sentimentos elevados, sentimentos nobres, por construir virtudes, eu estou automaticamente, por consequência, aprendendo a amar. Não o amor passional, o amor carnal, como a gente está acostumado a ver aqui, né, no mundo material, no mundo terreno em que nós vivemos. Mas aquele amor que nos foi trazido por Jesus e que nós temos condições de, através dele, abraçarmos a humanidade. A humanidade que vive momentos de dificuldade, né, neste período de afastamento social. Mas vejam que, apesar do afastamento, apesar de não estar desenvolvendo as atividades normais, de não nos estarmos relacionando afetivamente e fisicamente com as outras pessoas, nós temos a oportunidade de continuarmos construindo, a partir da nossa reflexão, da movimentação da nossa vontade, de sairmos da nossa zona de conforto, né, para podermos, através da oração, estarmos construindo um clima que possa amenizar toda essa dificuldade que pelo qual o planeta está passando, pelo qual os países, né, e os povos estão passando nestes momentos, uns mais, outros menos. Então, ao nos solidarizarmos com os outros, ao disponibilizarmos-nos a orar pelos outros, pela humanidade, a fim de que possam superar as dificuldades, assim, eu estou deixando de olhar o meu interesse pessoal e estou começando a olhar para o interesse do próximo. Sim. Estou, né, naquele degrau da construção do amor, subindo mais um degrauzinho, como me explica Sanson. Não é? A construção de virtudes me leva a construir o amor na minha própria intimidade, por tabela, como consequência. Talvez eu não tenha até hoje me dado conta disso. Gente, fica aqui, não é, a nossa possibilidade de reflexão para esta noite. Sim. Vamos encerrando mais este evangelho, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo ao Pai que, na sua misericórdia infinita, e a Jesus, no seu desvelo constante para todos nós,
para com todos nós, irmãos da humanidade terrena, que possam derramar sobre nós as suas bênçãos, a sua luz, o seu amor. Que a espiritualidade possa fazer a transfusão de energias a todos que nestes momentos ouvem o Evangelho de Jesus. Que possam renovar as nossas energias, a fim de estarmos mais bem preparados para os embates da próxima semana. Que as nossas vibrações, Senhor, possam nestes instantes serem depositadas nas tuas mãos, Mestre Jesus, e somadas a de tantos outros irmãos da humanidade terrena que neste momento também vibram pelo bem da humanidade terrena e se multiplicarem em bálsamo e em bênçãos a serem levados a todos os irmãos que se encontram em lágrimas, em sofrimento, passando por dificuldades do corpo ou do espírito. Que possam todos, Senhor, serem atendidos nas suas necessidades, para que possam ter fortalecidos na sua intimidade a esperança, a coragem, a vontade e a fé. E que mesmo diante da dificuldade vivenciada pela humanidade do planeta nestes instantes, que possamos ao final dela, Senhor, estarmos mais mansos, mais pacíficos, mais humildes, mais fraternos, mais solidários. Que toda a experiência vivida, Senhor, seja um patrimônio de aprendizado a todos nós espíritos que habitamos este planeta. E que a tua luz, Senhor, que a luz do teu Evangelho seja sempre o farol a iluminar as nossas escolhas. Mestre Jesus, esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, agradeço a oportunidade da convivência com vocês nestes momentos e desejo a todos um abençoado final de semana. Obrigado.